que você vai ver nesse vídeo pode mudar completamente a maneira como você enxerga o luto, e principalmente o luto perinatal. Mas, primeiramente, o que é o luto perinatal? Perinatal é o período que vai desde a gestação até o primeiro mês do bebê após o nascimento. Então, quando a gente fala de luto perinatal, a gente está falando de famílias que perderam o bebê durante a gravidez, no parto ou nos primeiros dias de vida. Obviamente, é um período muito difícil de assimilar, porque o nascimento de uma criança é um período envolto em muitas expectativas, muitos planejamentos, muitos sonhos, e na grande maioria das vezes a sociedade não está pronta para reconhecer plenamente a dor associada a essa forma de perda, ou então saber como agir nesses momentos. Vocês são jovens, é só engravidar de novo. São algumas frases que pais que passam por esse tipo de luto acabam escutando, porque não é um luto socialmente aceito. Quando perdemos alguém próximo, um ente querido é como perder o passado, mas perder um filho é como se o casal estivesse perdendo o futuro. A mãe do bebê ela pode entrar num processo muito pesado de culpa, de buscar onde ela errou para aquilo acontecesse. E se a dor da mãe é subjugada, a do pai, então, ela nem existe. É esperado socialmente do pai a função de assumir as questões burocráticas relacionadas ao óbito e a comunicar o resto da família. Não existe espaço para acolher a dor. E quando o casal tem mais filhos, é muito comum que a família proteja as crianças dessas situações dolorosas, mas a morte é uma experiência humana, ela precisa ser vivida e trabalhada como um processo natural da vida. Eu acho que as redes sociais elas têm permitido que esses pais compartilhem essa dor e essa experiência em busca de quem se importe em ouvir, até mesmo pessoas que passaram por experiências aproximadas. De certa forma foi assim que eu vi o vídeo que originou a ideia desse vídeo. Recentemente eu vi um TikTok de uma mãe trocando a roupa de um bebê. E eu juro que eu levei uns segundos pra entender o que estava acontecendo, porque no vídeo o bebê parecia um pouco com um boneco, ele parecia muito rígido para um bebê comum. A mãe estava embalando esse bebê e ela fazia outras atividades com ele e a irmãzinha mais velha dele. E foi aí que eu descobri que, na realidade, o bebê estava morto mesmo. E que essa mulher estava usando um serviço chamado Kudokote. Mas o que é o Kudokote? O Kudokote é um sistema de refrigeração portátil. E é um dispositivo projetado para ajudar famílias que passam pela perda de um bebê. Ele mantém o corpo do bebê resfriado e retarda o processo natural de deterioração. Isso dá aos pais e à família a oportunidade de se despedir, de criar memórias e lidar com o luto de uma maneira mais gradual e pessoal. Ele é composto por uma unidade de resfriamento, que é conectada a um colchonete, onde o bebê ele é colocado. Ele é usado normalmente em hospitais ou até mesmo na casa da família. Ele proporciona um ambiente tranquilo para que a família possa passar esses momentos preciosos com o bebê. Então ele tem sido visto como uma ferramenta muito importante para o processo de luto. O Reino Unido foi um dos primeiros países a adotar o uso do Kudokote, mas hoje em dia ele é usado também nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, entre outros países. Eu não encontrei nenhuma informação se ele já foi usado no Brasil alguma vez, mas caso alguém tenha alguma informação do tipo, por favor, pode deixar aqui nos comentários. Como o Kudokote aumenta o tempo que os pais podem passar com o bebê, muitas famílias aproveitam um tempo adicional para criar memórias. Então elas tiram fotos, elas fazem moldes das mãozinhas ou dos pezinhos, ou simplesmente elas ficam segurando o bebê. Essas lembranças podem se tornar tesouros importantes para os pais e para toda a família no futuro. Ter esse tempo para lidar com o bebê permite que os pais processem a realidade da perda de maneira mais gradual, o que pode ajudar a reduzir o impacto emocional ao longo prazo. Ver e passar o tempo com o bebê pode ajudar os pais a enfrentar essa realidade da perda. Ela reduz sentimentos de negação ou é o choque que pode prolongar o processo do luto. E o impacto psicológico. Como esse período de luto é um momento muito sensível, o ideal é que exista um protocolo para não agravar esses momentos. Existem, por exemplo,
muitos casos de mães que perdem os filhos e elas são colocadas em locais juntos com outras mães, com bebês que acabaram de nascer. Pensando nesse tipo de situação, a psicóloga e pesquisadora Heloísa Salgado criou uma diretriz no pós-doutorado dela para orientar os profissionais de saúde nessas questões. Ela, inclusive, é coautora, junto com a médica Carla Andreucci Polido, do livro Como Lidar Luto Perinatal. Eu posso fazer um vídeo mais voltado unicamente sobre o luto perinatal, mas especificamente um dos tópicos dessas diretrizes é ter a possibilidade de permitir que a família gere boas lembranças. Isso vai desde a hora que é comunicada a notícia, a lembrança de não se sentir julgada ou desamparada, o sentimento de ter tido a possibilidade de fazer escolhas, a permissão de receber a família e as pessoas que precisavam estar ali para viver esse período de luto. E principalmente a oportunidade de poder conhecer e de se despedir do bebê. Então, encorajar que a mãe e a família vejam o bebê, criar uma caixa de memória com alguns itens e lembranças do bebê, guardar recordações, mecha dos cabelos, impressão da palma, da mão, do pé, fotos do bebê, carimbo da placenta, a primeira roupa que o bebê usou, guardar as pulseirinhas de identificação, ou se houver algum tipo de cartão escrito pela equipe. Além da necessidade de memórias físicas e sensoriais. Então, encorajar a mãe a explorar o seu bebê, permitir que ela fique o maior tempo possível com ele. E todo esse processo me fez pensar muito na utilização do Kudocote e nos outros países. A utilização dele pode gerar algumas dúvidas sobre o impacto psicológico, especialmente uma situação já tão delicada como a perda de um bebê. No entanto, quando ele é usado de uma forma adequada e com suporte profissional, ele tende a ser mais benéfico do que prejudicial. Muitas pessoas podem achar que a utilização do Kudocote pode trazer dificuldade em aceitar a perda e até pode intensificar a dor, mas desde que ele tenha um suporte psicológico adequado, o Kudocote apresentou mais prós do que contras, já que ele tem essa possibilidade de guardar memórias. Se você pesquisar na internet, você acha muitos depoimentos de pessoas que utilizaram o Kudocote. Pessoas que utilizaram e depois fizeram doações para que os hospitais comprassem mais unidades para serem usados por outras famílias. E teve um depoimento particular que eu queria comentar, que era de uma moça que ela teve uma gravidez normal. Ela não teve nenhum risco, nenhuma doença. Então ela esperava que quando ela ganhasse o bebê ela fosse embora com ele. Só que aconteceu uma fatalidade e depois dos primeiros dias o bebê acabou falecendo. E ela conta que ela entrou em estado de choque nas primeiras horas ali. Ela não conseguia assimilar direito o que aconteceu. E só que o hospital tinha a possibilidade de usar o Kudocote. E foi o que aconteceu. Então ela pôde ficar 12 horas a mais com o bebê dela. E então ela teve esse período para ela conseguir absorver esse choque e conseguir ver o bebê dela. Ela comenta que o marido dela não queria dormir, ele queria aproveitar todas as horas ali que eles tinham disponíveis, enquanto ela já quis dormir pra poder acordar do lado do bebê, porque ela disse que era a primeira e a única vez que ela ia ter a possibilidade de fazer isso. E uma coisa interessante também, que foi a mãe dela que lembrou ela de pegar o bebê, trocar a roupinha, ver como era o cabelo, porque ele tava usando uma touquinha. E ela comenta que era o tipo de coisa que ela não teria pensado, mas que hoje em dia essas memórias de como era o bebê, elas se tornaram muito importantes e ajudaram muito a ela superar essa perda. Porque ela sabe como ele era, ela tem todas as características guardadas na memória dela. E que talvez se ela tivesse pouco tempo ali pra se despedir, como geralmente é,
ela não teria conseguido porque ela simplesmente estava em completo estado de choque. Muitas famílias relatam que utilizar o Kudokote foi essencial para passar o tempo com seus bebês nos ambientes familiares, como em casa e hospitais, e que isso ajudou a tornar o processo menos traumático. A portabilidade e a flexibilidade dele permite que as famílias escolham onde querem passar esse tempo valioso. Enfim, eu sinceramente não sei qual a minha opinião, mas eu acho muito interessante a utilização dele e como a tecnologia consegue nos ajudar a vivenciar esse processo de luto. Eu queria muito convidar vocês a deixarem a opinião de vocês aqui nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!